Começamos. Pessoal, boa tarde. Estamos lá, estamos online. Oi, Beatriz. Oi, Ana. Tudo bem? Estou aqui com a Val, a Simone. Mais um ciclo de webinars, o segundo webinar do nosso ciclo falando de organizações positivas. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Na verdade, uma convidada e um convidado. Vocês vão ver a surpresa aí. Vai ser bem legal de vocês verem. E aí a ideia, vou pedir para passar a bola para a Simone, a Edith Amorim, que é a nossa convidada, ela é consultora da Thinking Big, ela é empreendedora, consultora, já eu apresento ela mais em detalhe, ela se apresenta. A gente não vai conseguir fazer tudo muito formal, porque com a Edith, ao conversar, é impossível você fazer as coisas com muita formalidade, e isso é ótimo, vocês já vão entender o porquê. Então, quero agradecer a presença de vocês, e vou passar a palavra para a Simone, que ela vai apresentar por que a gente tem feito essa série, qual que é a ideia de apresentar essa série, esse ciclo sobre organizações positivas, indo tanto da organização para o indivíduo, para a equipe. Tem muitos temas interessantes à frente, já tem convidados confirmados para as duas próximas, e se quiser, quiçá, para as terceiras ou até dezembro. Então, a gente até está ampliando essa série. Então, Simone, é com você. Obrigada, Miguel. Muito bom, pessoal. Que bom que você está aqui. A gente, então, vai poder conversar mais um pouco sobre o que são, afinal de contas, essas organizações positivas e saudáveis, né? A gente tem trazido muito esse tema, essa reflexão, algumas provocações, né? E a gente, então, para quem já esteve conosco na semana passada, algumas informações aqui a gente vai refrescar e relembrar, e outras a gente também vai trazer aí, né, como um complemento, para a gente cada vez mais entender desse universo, dessa proposta, desse convite, desse novo modelo de atuação tão necessário nesse contexto aí que a gente está vivendo de pandemia, de mudança, né, e que a gente espera poder aí trazer essa referência, né, para dar conta de tantas variáveis e tantas demandas que a gente tem vivenciado. Então, pessoas, organizações positivas e saudáveis, acho que o maior conceito e o que mais a gente pode compreender é entender que uma organização positiva e saudável, ela é caracterizada por investir esforços, práticas, investimentos, né, de maneira muito sistemática e intencional para maximizar não só a produtividade, o resultado da própria organização, mas também, né, o bem-estar dos seus colaboradores. Então, se a gente entende que uma organização positiva, ela faz intencionalmente esses esforços, a grande questão é, né, por que uma empresa desenvolveria uma cultura positiva e saudável, né? Então, a gente quer trazer aqui para vocês alguns parâmetros, né? Porque quando a gente fala de organização, a gente sempre tem que ter aí no nosso radar essa busca por resultados, né? Então, a gente alia muito esse conceito de ser saudável, de ser positivo, também com resultado. Um resultado que impacta na produtividade, que impacta no nível de engajamento e também no nível de inovação, né, de respostas inovadoras que a gente encontra, principalmente aí por meio dessas práticas sistemáticas que a organização faz. E como que ela vai desenvolvendo essas práticas? Então, os impactos, os benefícios, os ganhos e as práticas, elas partem primeiro do indivíduo, né? Então, quando a gente fala do impacto para o indivíduo, nós estamos falando de um fortalecimento da autoestima, de uma expansão de potencialidade, de florescimento, e também de propósito e protagonismo da sua própria felicidade. Num segundo nível, a gente vai para a liderança, né? E um dos temas que nós vamos trazer
que vai ser desenvolvido pela Adriana Prado, é a liderança positiva. Então, é um momento de repensar seu papel, é trazer uma relação pautada por uma comunicação autêntica, focando nas emoções positivas e na apreciação das fortalezas e virtudes de caráter, que é um dos conceitos aí primordiais da psicologia positiva. Subindo mais, a gente traz aí as equipes, né? Então, a gente vê o impacto que traz na harmonização dos relacionamentos, na descontração e do bom humor, e no foco no que realmente importa. E eu acho que a Edith hoje vai poder, assim, trazer muito de como ela promove, né, essa conexão, essa harmonização dos relacionamentos, olhando para as práticas da psicologia positiva, aliado à criatividade, né, e como se constrói isso por meio dessas conexões nas equipes. Quando a gente amplia para clima e cultura, a gente vê aí um ambiente onde tem diálogo criativo e colaborativo, uma maior atratividade, né? E, com certeza, a gente cria aí um conceito de aprendizagem contínua dentro das organizações, permeado pela sua cultura, o seu jeito de ser e fazer. O cliente também está nesse radar, né? Então, a gente vê aí um conceito de atendimento, né, com esse entusiasmo, com esse propósito, com esse engajamento, ao ponto deles se tornarem lovers, né, trazendo muita credibilidade e confiança nessa relação com o cliente. Mas para a gente entender, assim, muito claramente organizações positivas e saudáveis, é a gente chegar também nessa dimensão de comunidade, né, de sociedade. Então, é uma expansão do propósito, além do propósito da organização, promovendo essa mudança e essa integração entre gerações e também falar do bem-estar do planeta, né? Então, esse é o modelo pelo qual a gente entende que pode vir a dar conta diante desse novo cenário, desse novo contexto, e é isso que a gente quer muito trazer como panorama para vocês, né, dentro de um olhar sistêmico e integrado. Por isso que a gente vai para essa próxima reflexão, né? Então, afinal, quais os caminhos que a gente tem para criar essa cultura de organizações saudáveis e positivas, contemplando todas essas dimensões? Então, esse é o modelo que a gente acredita, é um modelo de processo, é um modelo sistêmico integrado, onde a gente, né, nós, Simbólica e Mapa de Talentos, né, é como a gente tem procurado trabalhar, com foco no diagnóstico, com foco na implementação, e aí nós temos um rol de ferramentas, e eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, mas a partir dessas ferramentas a gente se comprometer em mensurar e acompanhar esses resultados para a efetividade dessa transformação cultural e, por que não, uma transformação até do modelo de negócio, né? Impactando equipes e lideranças. E quando a gente fala das ferramentas, a gente traz aqui esse rol, né? Esse catálogo aí de ferramentas, de práticas, de instrumentos, pautado na ciência, né? Então, isso acho que é bem bacana, porque a gente fala não de implementar de forma isolada, né, e pontual, mas a gente poder fazer a implementação a partir de um diagnóstico e também ir mensurando e acompanhando o impacto, né, e a evolução que isso traz para a transformação de empresas positivas e saudáveis. E a gente vai ter, ao longo aí da nossa série, oportunidade de poder contemplar algumas delas, né, principalmente aí o modelo Hero, a gente espera poder trazer a Marisa, a gente vai falar da liderança positiva, hoje a gente vai poder falar aí desses recursos criativos e, por que não, também as emoções positivas contribuindo para a formação aí de equipes também saudáveis e positivas. Então, com essa breve introdução, né, a gente traz um convite para vocês, para nos acompanharem nessa série com muitos capítulos, né, que se iniciou na semana passada com a Paloma Fuentes. A gente tem disponibilizado a apresentação dela aí
no nosso canal, para vocês poderem, quem viu, poder rever, e quem não viu, poder ver, né? Hoje, daqui a pouco, a Edith nos brindando aí com todos esses temas que a gente falou, né? Voltado aí muito para a construção desses recursos e conexões de equipe. E já na semana que vem, a gente também vai ter a Nicole Fuentes, também vindo aí do México, né? Para poder compartilhar, juntamente com todos os outros convidados, esses temas que estão aí colocados para nós, né? Então, acho que está bom de introdução, acho que deu para ter aí uma ideia da onde a gente está vindo, para onde a gente está propondo e como que a gente quer implementar isso nas nossas organizações, né? Então, eu passo para você, Miguel, para você poder, então, trazer aí, né, a Edith para fazer esse bate-papo conosco. Joia, obrigado, Simone. É legal dar esse panorama, a gente faz essa introdução para a gente mostrar que tem um escopo amplo e de olhar a partir de indivíduo na organização e com o sistemático. Olha a Edith aí. Vamos lá. Cucu, Edith toda a gente. com Gil. Alô. O segundo menor. Que resolveu querer mamar outra vez, portanto sou muito obrigada. Opa! Começa cedo, ao mês. Então, que legal. E tem um mês, acabou de chegar. Um mês já está atuando aqui como consultor em webinar, lives, né? Eu quero comentar como é que a gente se conhece. Para gente boa. Sim, tá à vontade, né? Eu quero comentar como a gente se conheceu, que eu acho uma coisa super legal. A Edith é minha irmã postiça adotiva, né? Então, a gente se chama de mano e mana. Então, falei que a conversa ia ser informal, é isso. A gente se conheceu num congresso de psicologia positiva em Los Angeles. Quem me comentou dela foi o Hugo Nissenbaum, meu pai, sócio, e a conheceu num congresso em Madrid sobre felicidade. E a gente tem muita sintonia pelas coisas que a gente acredita, e o que a gente acredita, acho que a junção de não só convergência de acreditar nessa abordagem, de ter uma abordagem científica, mas da gente ter uma base de são pessoas boas que estão se juntando para propor coisas boas para as pessoas, equipes e organização. Então, se eu for colocar o critério de parceria, esse foi o principal fator da gente estar hoje unido, criando essa série de webinars para falar do tema. A Edith é psicóloga, ela é empreendedora, consultora, ela vai falar mais do trabalho dela, fundou a Thinking Big, que é uma consultoria que prestou serviço em toda a Europa. A gente já teve a alegria de convidá-la para dar uma palestra aqui no Congresso de Liderança Ibero-Americana no Brasil, junto com outras pessoas da Espanha que a gente também conheceu, e ela soma muito bem essa parte da psicologia positiva, de trabalhar emoções positivas, trabalhar autenticidade. Ela mesma, vocês vão ver que ela é muito autêntica, muito espontânea no que faz. E eu quero que ela até comente como é que algumas coisas das demandas, de como é que as pessoas contratam ela. Fala, vou ter que levar meu bebê, não tem problema eu levar meu bebê, e as coisas vão acontecendo, tá? E os resultados surgem. E ela trabalha muito bem essa parte de psicologia positiva somada a esse aspecto de design thinking. Ou seja, como é que eu uso as ferramentas de design thinking para construir recursos criativos, mas eu começo a partir do relacionamento. E ela tem um curso online. E eu, quando eu fui montar a ementa do que a gente ia falar, como a gente sempre teve conversas muito soltas e os temas vão fluindo de um lado para o outro, qual que é o ponto de partida? E eu peguei o curso dela, e o primeiro capítulo do curso dela estava a importância das relações na construção de recursos criativos. E eu acho que é isso que ela trabalha. E aí eu vou passar a palavra para ela agora, para o Gil. Se o Gil quiser se manifestar também, ele é mais que bem-vindo. Vou pedir para a Edith traduzir algumas coisas e agora é contigo, Edith. Então, olá a todos. Eu vou tentar pôr aqui o Gil logo numa coisa mais confortável do que um colo de mãe que está a mexer muito. Então, o Gil diz: opa, gosto muito de vocês, mas tenham lá calma, porque eu estou aqui a dormir muito confortável e muito bem no meu quentinho.
Então, coisas importantes, assim, sobre o meu trajeto, o Miguel disse assim a parte importante, que fundei a Thinking Big em 2011, também assim numa vontade muito grande de trazer, quase de unir as coisas que para mim eram importantes, e no caso era importante as pessoas, a criatividade e a psicologia positiva aplicada. Vem de uma forma muito espontânea, ou seja, não queria fazer concessões, não queria trabalhar para outros de uma maneira que tivesse que ceder aos meus valores, e encontrar o meu próprio projeto e fazer o meu próprio projeto foi a maneira mais óbvia para mim, depois de bastantes anos também já como empreendedora. E pronto, e a parte da psicologia positiva e da criatividade para mim foi só a coisa mais óbvia a fazer, não é? Ou seja, se trabalha na criatividade ou se sente que a criatividade é quase um asset fundamental na nossa vida, é com ele que a gente tem que compor. Portanto, este é assim parte do trajeto. E é isso, e acho que tenho construído sempre o meu trajeto e o meu percurso com as pessoas boas. É a frase que nos liga a mim e ao Miguel, é quando o Miguel me conheceu e que nós nos começamos a conhecer e as nossas redes mútuas. A frase que marcou foi o Miguel dizer: Mana, você tem talento para garimpar pessoas boas. E pronto, eu acho que é um talento que nos une, porque eu acabei de conhecer estas duas incríveis mulheres também da Simbólica e também já fiquei apaixonada. E só me apetece ir para o Brasil, voar e dizer: vamos todos fazer uma grande jantarada e esquecer que estamos a viver uma pandemia. Portanto, é isso. Legal, Edith. Eu queria que você me contasse para a gente como é que você aborda os clientes para falar da maneira mais autêntica, porque tem uma questão de muita autenticidade. Olha, fala, eu vou levar o Lu vai participar, agora provavelmente vai vir o Lu e o Gil, ou seja, eu tenho 2 assistentes, e como é que você quebra isso para abordar, muitas vezes, ambientes corporativos onde tem conflito, tem temas de tensão, ou seja, como é que você sente o ambiente e como é que você conduz o trabalho até chegar a um processo criativo. Eu sei que você já prestou trabalho para a Sonai, para a Estrela Galícia, faz um trabalho muito bonito com os Creative Mornings da Prefeitura do Porto, que é uma... Então, me dá um overview de como é que é o teu processo aí de abordar as equipes, como é que você chega, que tipo de atividade você gosta de fazer com eles para quebrar esse aspecto e trazer essa espontaneidade para que as pessoas se sintam à vontade para criar, sem medo de errar, sem medo de se expor. Então, queria que você fosse um pouco por aí. Boa. Então, acho que há 2 coisas a falar, que é, uma é como é que os clientes chegam até mim, e eu acho que essa é parte da chave. Os clientes, ou seja, eu não faço marketing, por natureza não faço marketing de uma forma deliberada. Tudo o que eu faço eu divulgo muito o que faço, por isso uso muitas redes sociais para mostrar quase o behind the scenes, de uma forma super autêntica, ou seja, não me maquilho para as fotografias para parecer bonita na minha rede LinkedIn, já não sou toda desmaquilhada, é assim que eu apareço. Então, a primeira coisa que permite um trabalho sobre a autenticidade e que permite que quando já estamos na fase de trabalhar em concreto, as coisas já corram bem, é que quando me contratam, já me contratam por aquilo que é. Ou seja, eu não vendo ideia, ou não vendo uma imagem, eu mostro aquilo que há para o bem e para o mal. Portanto, se eu apareço mal vestida ou desmaquilhada ou com ar de quem acabou de ter que dar de mamar 4 vezes, é esse ar que as pessoas vão comprar, entre aspas. Então, isso permite que a abordagem com os clientes é autêntica, porque eles compram aquilo que já conhecem, contratam, pedem para trabalhar com a Edith de acordo com aquilo que já viram que a Edith podia dar. Okay? Quando alguém quer alguém muito formal, muito certinho, que não diz eventualmente uma palavrota ou outra lá no meio, não é a mim que me contratam. Agora, se querem alguém que é capaz de dizer o que pensa e que às vezes até é demais, ou que, pronto, tem uma postura muito vincada, se calhar é a mim que contratam, e depois têm o pack completo, para o bem e para o mal. Pronto, o bem e o mal tem muito a ver com as minhas condições, e que são condições que para mim são importantes. Se é importante, se eu achar que é importante, neste caso para mim, levar as minhas crianças, quando isto começou com o meu primeiro filhote, que eu amamentava, e a Michelin em França convidou-me para fazer um projeto, e disse sim, mas daqui a 2 meses, porque eu estou com um bebê de 1 mês e neste momento não quero viajar para a França com um bebê pequenino. E eles aceitaram. E aceitaram mais uma vez, não é? Porque perceberam que o valor acrescentado lhes interessava. E não lhes interessava porque eu era incrível naquilo que fazia, porque há de certeza mais pessoas capazes, muito mais capazes do que eu, em França e noutros países, mas aceitaram porque era esta personalidade que eles compravam, mais uma vez. Então isso permite que quando chego para trabalhar,
As pessoas sabem o que há. Isto também trabalhando a autenticidade, que a nossa Simone estava a falar antes, não é? Que a autenticidade e a comunicação autêntica, para mim, é grande chave. Eu, quando vou trabalhar com as pessoas, antes de lhes pedir a estas equipas, e o Miguel estavas-me a perguntar, não é, Miguel, como é que a gente abre a autenticidade e abre que às vezes até há conflitos e até há uma situação mais, não é, delicada, como é que a gente abre isso chegando com espontaneidade? Eu chego de uma forma muito aberta, então a primeira coisa que eu faço nas minhas formações é falar muito de mim, não sobre um ponto de vista de contar o meu currículo, porque não interessa para nada, mas deixar que as pessoas façam muitas questões. E podem ser questões pessoais, se sou casada, se gosto de peixe, se já viajei, de que é que eu tenho medo, qualquer coisa. E faço muito, a apresentação é muito baseada em a permitir que as pessoas cheguem até mim e cheguem com a curiosidade. E quando eu abro espaço de mim própria, estou a dar de mim e depois é muito mais legítimo pedir às pessoas para poderem entrar um bocadinho na dinâmica delas como pessoas e como equipas. Portanto, acho que seriam estas duas chaves. Acho que os clientes já vêm filtrados por aquilo que veem e que conhecem, portanto, ninguém que queira uma pessoa muito formal vai contratar a Edith. E segundo, mal chego, disponibilizo-me imenso para me conhecerem, da medida que quiserem, e isso permite depois também ter uma maior disponibilidade para conhecer as pessoas, não é? Porque elas também já demonstraram a curiosidade. Faz sentido? Miguel, eu falei muito para dizer pouco. Não, você falou o que tem que falar. Eu acho que eu vou até colocar as meninas aqui junto para a gente isso é mais fácil. Também está para vocês. abrir a discussão. Então, é muito legal porque você não dá para falar de autenticidade sem ser você mesmo, né? E abrir esse espaço para que as pessoas se permitam fazer isso. Então, e não é de um lugar do selfish ou eu estou falando de mim, né? Eu tô até me expondo, né? Em relação ao que eu sou, e é muito interessante ver que tem empresas grandes, como a Michelin, que é uma empresa, sei lá, centenária, contrata para isso. E eu imagino que os projetos, com que equipe foi lá o projeto? O projeto lá era como é que é? Intraempreendedorismo. Estava a ter entrepreneur, intraempreendedorismo, ou seja, é uma equipa dentro da própria Michelin que estava a fazer empreendedorismo a nível de novas ideias dentro da empresa e que queriam, dentro da equipa, conhecer os vários projetos que estavam em causa e conhecerem-se melhor para poderem colaborar. Esse foi o projeto com a Michelin. Eu acho fantástico. Certamente. Fala, Val. Não, eu acho fantástico isso que a Edith está trazendo, porque a pandemia revelou também, né, Edith, este bastidor que muitos de nós tínhamos medo de mostrar, né? Então, agora sim, é a olheira, é o filho no colo, é o filho entrando na reunião, enfim, o que todo mundo diz, mas o quanto o estar vulnerável nos aproxima dessas relações genuínas. E como nós vamos falar, por exemplo, do intraempreendedorismo, ou o que quer que seja que uma equipe venha a cocriar, se não abrimos um pouco esse canal das nossas vulnerabilidades. Então, eu achei maravilhoso, né, essa tua dica da gente começar falando da gente e não ficar falando de quem sou eu no LinkedIn. É isso. Acho que a palavra, Valdenice, é muito autenticidade, sim. E vulnerabilidade. Acho que faz todo sentido. A mim aconteceu uma vez, agora lembrando do que a Valdenice dizia, de estar pronta a subir para um palco, porque me iam apresentar como coordenadora lá de uma coisa qualquer, e era aqui num teatro do Porto, num venue assim muito chique, no Teatro Rivoli, e eu estava prestes a subir ao palco e vou a ajeitar a meia, porque estava bem vestida, de tacão e tudo, vou a ajeitar a meia, não é, para ir bonita, e no momento em que eu vou a ajeitar a meia rasga. E tipo, Edith Amorim, venha ao palco. Eu tipo, agora? Então lá vai a Edith Amorim, magnífica, de tacão e com belo de um rasgão na meia. A primeira coisa que eu disse foi, peço imensa desculpa, eu até vinha bem vestida, mas acabei de me rasgar toda. Mas a intelecto está aqui. E pronto, e continuei. As fotografias são uma lástima porque eu apareço com um grande rasgão na meia, mas a Edith Amorim estava lá na mesma, não é? É vulnerabilidade, não é? Todos nos pode acontecer. Não se perde profissionalismo por isso, não é? E a partir daí, eu acho muito legal pelo seguinte, nesses projetos de intraempreendedorismo, como o da Michelin, e quando a gente tem que pedir inovação das empresas, a gente cobra muito das pessoas que elas sejam inovadoras, disruptivas, mas eu não dou espaço para
ela ser autêntica, eu acho que é o ponto de partida, né? Isso que é muito legal dentro do trabalho que você conduz. Eu imagino que os resultados devem ter vindo, né? Porque, claro, ninguém te contrata só para fazer essa parte, né? Tem a soma das duas coisas, que não estão desvinculadas. Então, eu até queria entender para você depois que resultados obteve, o que você tem sentido dos workshops, o feedback das pessoas, de partir desse aspecto do vulnerável, para atingir um objetivo que, claro, que é do negócio, mas as coisas não andam separadas, né? Dá para somar as duas coisas. Diga. Estou a ouvir aos pulsos, Miguel. A pergunta que eu pedi foi que feedback é que tenho tido dos workshops, foi isso? Sim, ou seja, como é que depois da empresa, cara, o impacto que isso traz para os resultados, né? Ou seja, que é uma coisa que todo mundo pergunta na empresa. Quando a gente vem com um projeto desses na empresa, para que realmente tenha impacto, ou seja, o quanto isso consegue gerar colaboração de fato para que as pessoas inovem, né? E eu imagino que você deve ter retorno das pessoas, né? Eu acho que geralmente tem um retorno a dois níveis. Um é o da empresa em si, ou seja, muito do que me dizem destes workshops é de coisas como, epá, conseguimos desbloquear a comunicação a alguns níveis que não estávamos a conseguir chegar, por exemplo. Outra é, as pessoas disseram-se coisas que ainda não se tinham dito, e às vezes coisas de equipa que eram importantes dizerem-se e que não se tinham dito. Eu também dou muito espaço, normalmente, para trabalhar as forças pessoais e para se dizerem as coisas, sei lá, que imagem é que eu tenho do outro. Sem entrar em coisas demasiado delicadas, a ideia não é propriamente ser disruptivo, até porque depois acho que se criar um trabalho muito disruptivo, depois tem que ser muito bem acompanhado. E como muitas vezes o meu processo são de 8 horas, por exemplo, não acho sequer justo eu abrir uma coisa disruptiva que depois não tenha a capacidade de seguir. Então tento nunca criar muitas ondas de conflito, criar conflitos que depois não possa acompanhar. Mas, por exemplo, dar a oportunidade para dizerem ao chefe como é que ele é visto, não é? Ou que forças é que vem no chefe, ou como é que ele as inspirou, ou como é que ele podia fazer melhor. E depois fechar muito bem esse processo, não deixar as coisas no ar para que nem o chefe fique desconfortável, nem as pessoas digam, epá, disse agora coisas, a ver se ele não vai a jogar com as coisas contra mim. Portanto, tento ter muito cuidado nesse sentido. Agora, outra parte importante é, ou seja, geralmente os resultados são muito nisso, de coisas que se abriram durante o workshop e comunicações e canais que se conseguiram abrir no workshop que não estavam lá, e 2, a nível pessoal, que é, acontece muitas vezes ter pessoas, indivíduos que me contactam depois do workshop a dizer, olha, além de, pronto, gostei ou não gostei, ou foi útil ou não foi útil, fez-me bem porque... E às vezes são coisas como, olha, nunca tinha conseguido falar ao meu chefe diretamente e naquele momento eu vi-o como o Hugo, em vez de o chefe. E isso fez-me diferença, por exemplo. Então acho que são 2 tipos de feedback que tenho geralmente no final. Um é o desbloqueio que isso foi possível fazer na própria equipa e 2, pessoas individualmente dizerem, pá, já me houve gente a dizer, olha, comecei a fazer uma dieta depois do nosso workshop, porque me dei conta de que era vista de uma forma que não era a que eu queria, então ganhei poder para dizer eu vou ganhar, não porque ela precisasse fazer dieta por ser gordinha ou magrinha, não era isso, mas era a ideia de ganhar o poder de sentir que era capaz de fazer alguma coisa por ela, que ela achou que tinha que fazer era dieta e fez dieta. Então às vezes são impactos até a nível pessoal, que eu depois tenho muita convicção que tenham repercussão na própria equipa. Faz sentido? Estão aí? Ou estamos em delay? Estão a ouvir? Opa, o Miguel tá no mute. O Miguel tá no mute. Sim, faz todo sentido. E agora? O que eu disse foi assim tão impactante porque eu tinha em silêncio, tipo, não foi? Agora sim. Agora sim. Edith, eu acho bacana, talvez assim, não é todo mundo que conhece um pouco da tua metodologia, né? Então, se você pudesse contar um pouquinho, assim, o que você faz para, de fato, chamar, né, por via dessas relações, essa criatividade entre as pessoas. Não sei, você podia
contar um exemplo aí de talvez uma dinâmica, algo que você promova. Boa. Não é todos que conhecem a tua metodologia, né, que estão aqui nos assistindo. Boa. Então, Valdenice, olha, uma das coisas que eu costumo fazer, mesmo agora no online, tenho feito muito isso e tenho gasto muito tempo nisso. Por exemplo, acabei de dar um curso, antes do Gil nascer, 2 dias antes, acabei um curso online de 5 sessões, a cada sessão só pensava, eu espero conseguir chegar à seguinte. Eu estava grávida assim, tipo, redonda, já me sentava a 20 centímetros do computador e só pensava, espero chegar à próxima sessão. Mas nessa sessão eram só 5 sessões e foi muito engraçado porque uma delas foi quase toda gasta numa dinâmica que eu sentia, porque nós tínhamos as câmaras, não é, ligadas, e eu via a cara das pessoas a dizer, a sério que ela ainda está nesta atividade? Vamos gastar uma sessão de 5 nisto? Que era para as pessoas se conhecerem. A primeira atividade foi, 1, perguntas à Edith, 2, expectativas, no final desta sessão, ou no final desta formação, eu espero que, eu quero que, ou desejo que, pronto, cada um formulava como queria, e 3, qualquer coisa que se definisse a própria pessoa. E nós gastamos imenso tempo nisto, a sessão era de 3 horas, nós passamos as 3 horas a falar de expectativas, o que é que as pessoas queriam no final daquilo. 2, uma coisa que as definisse e fazer perguntas à Edith para a conhecer. E isto permitiu criar terreno fértil para depois sabermos dicas uns sobre os outros. Começavam a haver piadas, de uma sessão para a seguinte havia uma piada, ou havia, o João que gosta de farturas. Farturas é um doce aqui português. Então isto permite, ou seja, uma das dinâmicas, ou algumas das dinâmicas que eu faço inicialmente nos workshops, presencialmente ou online, tem muito a ver com que as pessoas se conheçam, como conheçam a mim como formadora, facilitadora, catalisadora, ou o que seja, e 2, que se conheçam entre elas como equipa. Portanto, algumas das dinâmicas são essas. Quando estamos presencialmente, entram os post-its, claro, não é? Tipo, pronto, é a minha contribuição para matar o Amazonas, eu peço mesmo desculpa, mas é a hecatombe dos post-its coloridos, que ainda por cima deve fazer mal também às águas, porque aquilo deve ter químicos. Pronto, agora que eu penso não é assim muito bom, acho que vou calar-me esta parte, mas é os post-its que a gente escreve nas costas uns dos outros, coisas que vê neles. Às vezes pode ser primeiras impressões, dependendo do que eu queira trabalhar com a equipa, mas podem ser as primeiras impressões positivas, porque se forem negativas e a gente começar com isso, vais à, não é? Se calhar não vou jurir, mas às vezes primeiras impressões, ou coisas que a gente tenta adivinhar do outro. Sei lá, eu imagino que esta pessoa gosta de bailar salsa, ou imagino que esta pessoa gosta de partir à aventura com uma mochila às costas. Então isto também é abrir à criatividade, não é? A princípio as pessoas atrevem-se pouco, e depois no final podemos repetir esta dinâmica. E já se nota que, as pessoas se conheceram melhor, e 2, que já se atrevem a adivinhar mais, não é? Ela, sei lá, coisas simples, mas a maneira como ela se mexe, a maneira como ela se levantou durante as sessões, a maneira como ela punha perguntas, imagino, sei lá, que ela foi líder parlamentar da escola secundária dela. Então isto permite também criar terreno fértil a nível das pessoas. Isto para dinâmicas, Valdenice, para as pessoas conhecerem, ou seja, é muito o criar um terreno de segurança entre todos, quer que as pessoas confiem em mim, quer que elas possam conhecer-se e possam começar a conhecer-se melhor e confiar mais uns nos outros. Isto é muito bonito. Depois, a nível de dinâmicas que podem acontecer, por exemplo, para alinhar, imaginem uma formação, um workshop para alinhar visão. Podem ser ferramentas criativas que pedem muito pouca coisa, muito simples, que são, por exemplo, os mood boards. Peço às pessoas, por exemplo, imaginem que estamos a falar de uma empresa que quer ver a visão que tem e a visão do para onde quero ir. Divido a equipa em 2, às vezes em 4, quando são empresas muito grandes ou equipas muito grandes, e uma parte trabalha onde é que estamos e a outra para onde é que vamos. E só fazem isso através de recortes de revistas. Então toda a gente tem uma mesa grande com muitas revistas assim já recortáveis em cima, às vezes tesoura, às vezes nem tesoura, é mesmo rasgado, e cada equipa recorta visualmente aquilo que lhe chama a atenção do que é que define a coisa do agora e do futuro. E depois colamos, né, fazemos uma colagem e cada equipa apresenta à outra de como é que se vê agora, como é que se vê depois, por exemplo. Isto são ferramentas criativas muito simples que não pedem que as pessoas sejam criativas, mas que abrem porta a que comecemos a trabalhar de uma maneira mais criativa. Muito legal que você comenta, e inclusive essa questão que todo mundo fala, que o Google precisou fazer uma pesquisa com não sei qual que volume de dados para descobrir que segurança psicológica era importante para as pessoas inovarem, né?
Então, que é criar esse ambiente, ou seja, eu não tenho como pedir inovação se não for assim, né? Ou seja, se não for dessa forma. Então, é legal que você cria isso e propõe de pensar, eu acho muito legal esse exercício dos recortes também, né? Ou seja, de trazer de uma maneira diferente como é que eu posso falar da minha situação atual, da minha situação futura, e acho que deve ter até um desprendimento de tensão ao falar disso, né? Porque às vezes as situações são situações complicadas, né? Nem sempre as situações são simples. Tem pressão, tem resultado, né? Mas ao fazer isso da maneira mais lúdica possível, e você sempre faz, né? A gente vê esse resultado. Você sabe que uma vez esse exercício de colar post-its nas costas, até eu te contei que a gente fez uma vez aqui, e que uma das pessoas que participou queria fazer um quadro para deixar os post-its, porque ele falou, nossa, nunca ninguém me falou isso. E era gente muito simples, gente que trabalhava em concessionária de veículos. Então, pra você ter uma ideia do impacto que tem você dar um estímulo simples nisso, né? Então, muito, muito legal mesmo, né? Sem dúvida. E que me conta um pouco do teu trabalho lá no Porto, do Creative Mornings. Como é que surgiu? Você trabalha com empreendedores lá no Porto? É um espaço da prefeitura do Porto, né? Então, as Creative Mornings é um projeto internacional. Eu deixei de ser voluntária para aí há 3 meses, quando foi agora o final do confinamento. Com a gravidez, apetecia-me mesmo ficar assim no baby mood e estava 100% mãe, com o meu primeiro filhotinho, então estava muito creative, mas a cortar animaizinhos e a colar animaizinhos na casa toda e a fazer de cavalinho e de burrinha. Pronto, então deixei de ser voluntária. Mas o trabalho das Creative Mornings é um projeto internacional que nasceu nos Estados Unidos e é uma conferência uma vez por mês, aberta, gratuita, que inclui o pequeno almoço, que é sempre dado por um parceiro que se torna, que pode mudar sempre todas as sessões, mas é um parceiro que oferece o pequeno almoço gratuito e com isso ganha publicidade, e as pessoas vão, tomam um pequeno almoço, conhecem-se, geralmente há um warm-upzito, e depois há uma conferência de meia hora, super interessante, mais meia hora de perguntas e respostas, e faz-se por capítulos. Cada capítulo é uma cidade. Aqui em Portugal há Lisboa e há Porto. Temos aqui o nosso pequeno a dizer, eu também quero ir a uma Creative Morning que nunca fui. Ele nunca foi. E isso é um evento gratuito e é organizado por equipas que fazem tudo voluntariamente. Elas são todas gravadas. Pronto, e a minha participação nas Creative Mornings já fiz um bocado de tudo. Já fui parceira. Já pus um pequeno almoço junto com uma equipa de amigos, pusemos todos bolos e sumos e cafés, etc. Depois fiz fiz de oradora também, dei uma Creative Morning no tema colaboração, precisamente, que é algo que eu acredito muito. Vamos só ver se este bebê está bem, ou se já está farto de estar aqui no colo da mãe a ouvir blá blá blá. E depois passei a voluntária, portanto basicamente já estive em todos os papéis. Com empreendedores, o que eu faço muito, Miguel, é trabalhar com a Câmara, acho que este bebê não está fixe aqui, tem 2 segundinhos, é trabalhar a nível do empreendedorismo de pessoas... Ui, se eu vi que ele não está bem, vou passá-lo aqui à minha amiga, je vais voir s'il va bien, sinon je te repasse. É isso, trabalhamos no empreendedorismo, trabalhamos sobretudo competências pessoais de empreendedorismo. E são para pequenos comerciantes, às vezes grandes comerciantes, mas sobretudo pequenos comerciantes aqui do Porto. Isso é a Câmara do Porto, isso é um projeto paralelo, é o mesmo trabalho, já não é voluntariado, é trabalho, com empresas aqui. Pode ser uma florista, pode ser uma joalharia super importante, pode ser a pequena loja de roupa da esquina. E é juntar toda a gente e trabalhar a criatividade. Não está aqui um bebê que não está muito contente, está no meu colo. Pequenino. Então, já ficou melhor. Precisava de atenção, precisamos todos, não é? E é isso, e essa é a parte do trabalho. Depois também trabalho com a Cidade das Profissões em termos de empreendedores locais, que foi um projeto que também fizemos junto com o Miguel, uma conferência grátis, que também é gratuita, voluntário, para ajudar as pessoas a terem mais competências e mais confiança naquilo que fazem a nível laboral. Portanto, são assim 3 pequenas coisinhas aqui no Porto a acontecer. Legal esse movimento, né? Até porque eu acho que dá para estender isso não só para grandes empresas, mas para pequenos empreendedores, né? Que é uma coisa que ela faz bastante, ela vai conhecendo gente, né? Obrigado, Gil. Pode voltar a hora que você quiser, viu? Eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai querer maminhas. Ele vai querer voltar, eu sei. Né? Deixamos de querer, fazemos de conta que deixamos de querer, mas no fundo é o que nos une a todos, não é?
Desculpa, Pois é. Miguel. Vem aí a pergunta, peço desculpa. Não, a gente tá comentando que é muito legal esse movimento de poder sentir que essa abordagem serve para todo mundo, independente do tamanho da empresa, né? Ou seja, você tem gente grande, gente pequena que está interessada a trabalhar um aspecto mais humano, tem abertura para isso, né? E acho legal o fato da sociedade promover esse espaço, né? Para que isso aconteça, tanto voluntário como no caso da Cidade das Profissões, que isso acontece. Você é contratada lá para apoiar um projeto, mas é uma coisa muito interessante, porque eu estou partindo de dar ferramentas comportamentais, emocionais, para as pessoas poderem encarar o desafio que elas têm de empreender, e de incerteza, e de confiança. E eu lembro do papo que a gente teve sobre talentos lá, gente muito boa, falou, como é que eu tenho a confiança para manifestar aquilo que eu sou boa, mesmo sendo uma pequena empreendedora, uma pequena artesã. Então é muito legal porque a gente está falando de algo que serve para qualquer tamanho de empreendimento, né? É bem interessante essa abordagem. E uma coisa que me chamou a atenção nas lives que você fez agora na pandemia é o fato de você fazer o sponsor para os negócios locais, né? A Edith colocava um link para os negócios locais serem ou ajudados, ou que as pessoas comprassem coisas dos negócios locais, né? Então, cada live tinha um patrocínio, né? Então, eu acho legal essas iniciativas que a gente faz de uma maneira mais espontânea e não necessariamente ter um super patrocinador, um super... Ou seja, a gente quer ter espaço para dar o recado, né? Então, aqui a gente também está deixando gravado, mais gente vai ter oportunidade de assistir. A gente, claro que quer que muita gente veja, mas o ponto principal é que a gente traga coisa relevante e troque ideia em cima disso, né? Então, acho muito legal essas frentes, e você mostrar que tem várias frentes, e várias dimensões. Pode atender. Pode atender. Eu estou-vos a ouvir. O meu cérebro... Sim, imagina. Obrigada, merci. E olha que bonito esse okay? Mas eu acho que este menino quer definitivamente alguma coisa que só a mãe é que pode dar. Portanto. Então tá bom. Mas estou-vos a ouvir. Então, vamos lá. Então... E olha que bonito esse processo, né, Miguel? Porque eu acho que aí centraliza em onde queremos chegar quando falamos de organizações positivas, que é a mudança de um mundo, é a mudança numa comunidade, né? Então, nós estamos conseguindo mobilizar todo stakeholders, né? Ou seja, toda essa cadeia, e não só olhar para as grandes empresas, mas formar essa corrente e que um pode ajudar o outro, né? Então, organizações positivas e saudáveis é uma posição de mudança de mindset nesse nosso capitalismo, poderemos chamar assim, né? Desse nosso capitalismo mais consciente também, né? Muito interessante essa rede que a Edith constrói. Teu microfone está fechado aí. O meu? Já abri. Estamos aí. Boa. Não. É para vocês não virem o bebê Zoco aqui e dizer eu não estou fixe. Mas sim, eu acredito cada vez mais que a chave da inovação é a colaboração. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Nenhumas. E é engraçado o que a Valdenice dizia de também criar uma nova, sei lá, consciência quase sobre o consumo, sobre o capitalismo, que é um bocado isso, não é? Nós, no outro dia, nessa formação que eu vos contava que tive, eu estou só aqui a olhar para baixo, estou aqui a amamentar o meu pequenino. Nessa formação que eu vos dizia que dei, que era precisamente sobre inovação e empreendedorismo dentro dos próprios negócios locais, foi muito engraçado, porque no final das 5 sessões, as pessoas, eu no final de cada sessão perguntava, o que é que vocês levam? Não sei muito bem. Não sei, a nível de conteúdos, ninguém sabia dizer realmente o que é que tinha aprendido. A maior parte, eu não acho que aprendi muito, não é? Ou que aprendi coisas, mas não é, eu não posso elencar, não posso dizer aprendi isto, não é? Por exemplo, a Simone no início mostrou coisas concretas, reais, um verdadeiro PowerPoint que as pessoas podem dizer, olha, segue-se esta linha, segue-se este esquema. Eu nas minhas formações, nos meus workshops, não faço propriamente seguir linhas nem esquemas. Mas no final eu acho que a ideia com que eles ficaram foi sobretudo inovar é colaborar.
E só se consegue colaborar se nos conhecermos ao ponto de saber com quem e como é que eu posso colaborar. Daí a importância da gente gastar muito tempo a conhecer as pessoas, não é? Porque eu só posso saber que forças é que tiro delas e como é que eu posso juntar-me ou acrescentar ao que elas têm, se eu souber o que é que elas já têm e se eu souber o que é que lhes falta, para saber como é que a minha peça do puzzle encaixa. E o resultado grande dessa formação não foi o grande conhecimento que essas pessoas todas ficaram a ter, porque eu acho que não ficaram com grande conhecimento. Acho que foi algumas semanas mais tarde, estar a seguir, isto foi há 1 mês e meio, estar a segui-los nas redes sociais e estar a ver que metade deles tinha feito iniciativas intranegócios. Então havia, sei lá, um que era ilustrador e que tinha ido montar a montra de uma hamburgueria, por exemplo, coisas assim, era colaborações entre negócios, coisas que eram grátis para eles para fazerem, não é? E que criavam inovação, dando a conhecer o negócio de uns aos clientes dos outros, não é? Coisas belíssimas, não é? Portanto, eu acredito muito no que a Valdenice dizia de que é isso, a colaboração permite uma visão diferente também do consumismo a que estamos habituados, não é? Edith, queria trazer aqui, né? Você está falando, eu também acredito muito nesse modelo de colaboração. Eu acho que se a gente chegou até hoje, inclusive como espécie, não foi, né, pela competição, foi pela colaboração, né? Isso está mais do que comprovado, né? E eu também, assim, vou muito a esse encontro, né? A colaboração com quem e como, né? E aí, trazendo um pouco desse como, eu quero um pouco, assim, explorar aí, né, todo o teu conhecimento, a tua experiência, assim, em que momento, né, você aliou, sabe, o como das práticas, dos temas da psicologia positiva, você está falando muito de forças, né, as forças de caráter, as emoções positivas, junto com, né, toda a abordagem da criatividade, do design thinking, para esse resultado, né, de empresas, pessoas e equipes mais colaborativas, assim. Conta um pouquinho quais são esses temas, quais as práticas, né, que você uniu, em que momento foi isso e como você tem trabalhado isso na tua prática, né, dentro desse universo aí mais organizacional. Boa. Grande pergunta, Simone. Bolas, isso é que é boa formulação, que capacidade de articulação. Isto se calhar é o meu baby brain que diz, eu neste momento não consigo fazer raciocínios assim, que mulherão. Então, vou tentar. Então, eu acho que uma coisa importante para mim a minha formação é muito eclética. Eu formei-me em psicologia, mas não era assim uma psicóloga muito típica. Eu tenho uma amiga minha que fez o curso comigo e às vezes está-me a falar assim uma coisa mais mais de psicologia, não é? Dizendo, mas te lembras do cognitivo ou comportamentalismo? Não me lembro muito bem disso. Ela, como não te lembras muito bem disso? Isso era a nossa base. Pois eu acho que nessa aula devia estar para aí a passar mensagens a um lover qualquer, ou distraída a ler uma coisa qualquer de poesia. Pronto, isto era assim um pouco atinadinho. Mas a verdade é que sempre fiz muita coisa paralela. Eu sempre fui muito entusiasmada com coisas de uso e reuso. Sei lá, uma vez numa aula que eu adorava, de um professor que eu adorava, ainda por cima eu adorava essa aula, mas a minha cérebro estava sempre... Eu tenho um cérebro muito divergente, pronto, o meu pensamento é altamente divergente. Eu estava nessa aula muito concentrada a ouvir aquele professor Santos Pereira, mas estava a ter uma ideia que era, estamos a chegar ao Natal, e há gente que não vai poder escolher roupa para oferecer a outros. E, portanto, nós temos o armário cheio de roupa que já não usamos ou que já, não é? Ou que não serve. Então criei, nesse momento da aula, uma iniciativa que era a Loja Livre Escolha, que era basicamente pedir roupas a toda a gente que tivesse roupas para oferecer, pedir a uma galeria de arte para abrir um espaço, o espaço da galeria, pormos umas cadeiras e umas cruzetas, pendurarmos roupa e irmos às instituições com vales, darmos aos diretores das instituições vales, e que eles dessem às famílias carenciadas esses vales, vale 50 euros, vale 20 euros, e que fossem comprar coisas à loja. Então era uma forma de terem roupas em segunda mão, ok, mas que fossem escolhidas, não era de toma pobrezinho, estas calças que até nem são nada ao teu tamanho, mas como tu és pobrezinho serve. Não, ou seja, devolver o poder e a hombridade às pessoas. Esse sempre foi, ou seja, o meu cérebro sempre funcionou um bocado assim, não é? Entre
ok, o foco e o ser atinado e aprender, não é? Sei lá, eu fiz formação em Design Thinking aqui no Porto, com a Kátia de Schimmel, que também não acabei a formação, ou seja, fiz a parte curricular e depois a outra parte disse, pronto, esta parte eu já não sinto que preciso, então saí. Portanto, as coisas são assim, atinadas quando é preciso, mas desatinadas que é para dizer, quando eu sinto que não é aquilo, de alguma razão, não é aquilo. E está tudo bem. E também fiz sempre muita formação paralela. Eu estou a contar isto tudo porque eu acho que é importante que as pessoas valorizem os side paths, não é? Aqueles caminhos que a gente diz, mas isto não faz parte da minha formação. Pois, quer dizer, também não fez parte da minha formação andar a fazer uma loja para as pessoas irem buscar roupa em segunda mão, não é? Mas muitas vezes temos formações complementares ou gostos complementares ou interesses complementares que achamos que não podemos integrar na nossa profissão. E eu acho que, na verdade, acho que é isso o mais relevante para integrar. Então, por exemplo, eu também fiz sempre muito tempo, fiz teatro. Depois no teatro, de fazer teatro, só são uns fé-divers, mas depois de fazer teatro as pessoas vinham ter comigo e diziam, olha, tu tens uma voz. Eu só pensava, quer dizer, eu ando a fazer teatro, a dar o corpo à coisa, e as pessoas em vez de dizer, és bonita, tens presença, és incrível, parece a Regina Duarte, não, diziam que eu tinha uma voz fixe. Eu disse, então esquece o teatro, vou fazer rádio. E pronto, e as pessoas perguntam, e tinhas formação de rádio? Não. Claro que não. Fui bater à porta da rádio local e disse, olha, eu gostava muito de fazer rádio, querem-me aqui, como part-time, óbvio, assim, como... E pronto, e comecei a fazer uns programas de música, como se eu entendesse muito de música, não entendia, ia à biblioteca local, pedia ao senhor da música para me ensinar umas coisas e depois ia para lá, e punha a música no programa Palavras das 8, com Edith Amorim. E pronto, e perguntam, e era bom o programa? Se calhar não, mas eu gostava muito e divertia-me. Pronto, e eles deixaram-me espaço e eu fiz. Portanto, o caminho sempre foi feito muito assim. A minha formação, depois comecei a fazer muita formação em corpo, em voz, mas não era uma formação para eu ser muito boa, até porque nunca cheguei a isso. Era uma formação para eu me divertir muito e para abrir mais de mim, para explorar mais capacidades de mim própria, não é? E acho que nesse caminho sempre muito paralelo, não é? Eu era a psicóloga, não é? Certinha, mas com formação em teatro, com formação em expressão, com formação em improvisação, que não me tornava boa nessas áreas, ou seja, eu sempre fui a pior desses grupos, não é? Porque eram só bailarinos e atores e, não é? Encenadores, e depois uma psicóloga, não é? Pé rapado, que andava para lá. Então, eu acho que ser a pior dos grupos onde estava também me fazia muito bem, porque tinha muito a aprender, não é? Então, estas seriam, assim, algumas dicas, Simone, de como construir esta carreira meia híbrida, que aparentemente é híbrida, no fundo é uma carreira feita de paixão. As paixões estavam lá, eu segui-as, não é? Coisas muito simples, mas houve uma altura em Barcelona que eu fiquei desempregada, que foi o meu grande salto para a Thinking Big. Portanto, para mim, os desempregos, os falhanços, as separações de relações foram sempre grandes saltos. Passa-se mal, muito mal, chora-se muito, a gente fica completamente perdido no oceano. E eu tenho o Atlântico à minha frente, que é grande, não é? Para ficar assim a chorar com saudade, aquele saudosismo português de cortar à faca, assim, dramático, pesado, não somos nada leves. E eu sou assim muito dada ao drama. Mas depois é um bocado transformar isso e dizer, o que é que eu posso fazer com isto? Não é? E pronto, nessa altura em Barcelona eu estava desempregada e disse, eu tenho 6 meses de subsídio de desemprego, eu posso passar os 6 meses à procura rápido de trabalho porque tenho medo de não encontrar e depois ficar na rua da amargura, ou posso passar 6 meses à procura de trabalho de uma maneira responsável e atinada, mas depois fazer o máximo deste tempo. Então comecei a fazer a lista das coisas que eu gostava de fazer no meu tempo livre de pessoa, não é? Não era livre de desempregada ou empregada, era livre de pessoa. E sei lá, uma das coisas que eu queria muito era aprender sobre dança e os processos criativos e de improvisação no mundo da dança, porque sempre fui apaixonada pela dança, depois acabei por ser professora de dança aqui no Porto e correu tão bem que fiz 2 filhos com um aluno, não é? Tornou-se meu grande companheiro. Portanto, se tiverem vontade de ser professores de dança, não duvidem, dá filhos lindos. Tem é que escolher o aluno certo. Agora tenho aqui um dos filhos resultantes a dizer, tenha lá cuidado, não contem essas histórias que depois vai tudo fazer filhos e povoar demais o planeta. Esperem só 10 segundos que eu vou dar aqui beijos ao filho lindo. E então pronto, pedi a uma companhia de dança em Barcelona, fui falar com o coreógrafo,
dizer que era uma psicóloga que estava muito entusiasmada em conhecer o processo criativo e de improvisação por detrás da criação da dança. Na verdade, eu só queria vê-los ensaiar. Era o que eu queria, era vê-los ensaiar, tinha curiosidade. E pronto, e as coisas vendem-se assim, e ele disse, com certeza, uma psicóloga, para acompanhar o nosso processo criativo. Eu, na verdade, só estava lá a babar para eles. Que lindos, olha como eles se mexem. Pronto, foi isso. Não é? Na verdade, o que eu ganhei com isso, ou seja, ficaram coisas que eu ainda hoje não sei dizer o que é que ficou, mas que ficaram destas experiências todas, ficaram definitivamente. Faz sentido, Simone? Ou enrolei muito e disse pouco? E acredito que é muito disso que você coloca na sua prática, né, Edith? Da condução e da construção dessas equipes, né? Assim, dessas pessoas que compõem equipes, né? Eu acho que é muito rico e essa provocação, e assim, de alguma forma, eu acho que você é pioneira nesse tipo de modelo, onde as pessoas têm vários caminhos e não têm vergonha dos caminhos e conseguem começar a ligar os pontos, não obrigatoriamente, porque na verdade você vai conseguir ligar os pontos depois que aconteceu. Ou seja, durante a trajetória você não consegue fazer isso. Então, se é com a música, se é com a navegação, ou com o esporte. Então, a importância de você olhar essas dimensões e como isso, na verdade, diz muito da pessoa, de quem ela é, de como ela pode contribuir. Eu considero muito isso em processo seletivo, na hora de pensar que papel ela pode cumprir, porque a gente vê que os conhecimentos vão mudando com tanta velocidade e que as demandas, se eu ficar preso o Gil concorda, se eu ficar preso à demanda do mercado, você chora, entendeu? O Gil está concordando comigo, é isso. Então, não é só isso. O que me atrai? O que me faz vibrar? E eu vou seguir em função disso. E aí, certamente, eu vou encontrar maneiras de aplicar outras coisas que eu conheço. Eu sei que, por exemplo, o fato de eu tocar jazz, improvisar e ter que ouvir os outros, ou mesmo na dança, eu ter que improvisar e entender o que o outro, porque eu não estou improvisando sozinha, eu estou improvisando junto com outra pessoa. Então, eu preciso ter esse olhar de entender o outro, vou exercitar empatia, vou exercitar um monte de coisa, humildade, um monte de coisa que vai me valer o meu papel de colaborar em equipe. Então, se eu tivesse que costurar tudo isso que você falou em termos de trajetória, dos caminhos aleatórios e de como é que a gente gera colaboração, começa no indivíduo de você conhecer todas as dimensões possíveis. Então, esse aspecto que a Ana Maria comentou aqui da vulnerabilidade, que ela falou da Brené Brown, de você se manifestar, de se sentir à vontade para se manifestar, e a gente tem espaço para colaborar e resolver os problemas que vão surgindo. Porque eu digo uma coisa que é o seguinte, as certezas externas, a gente já não tem mais muito controle sobre ameaça e certeza externa. Então, onde eu acho que a gente pode construir certeza? A gente com a gente, ou seja, nos processos que a gente vai vivendo, a gente vai se conhecendo, e nós um com os outros, como a gente está fazendo aqui agora. Tipo, a Simone perguntando, você falou, não tem uma resposta clara para isso, tendo franqueza de falar, e eu vou conectar todas as coisas malucas que eu fiz. Você esqueceu de falar do restaurante com estrela Michelin, que você também trabalhou, né? Foi num país nórdico isso, né? Também. Então, é muita riqueza de experiência, né? Então, essa trajetória que parece não linear e é o que a gente vai viver cada vez mais. Então, o fato de você mostrar que é possível, que dá para fazer de maneira autêntica, acho que foi a principal razão de eu ter feito o convite. Não foi que você fala, olha, eu usei a gente definiu a persona do design thinking dessa forma, estruturou o exercício dessa forma, e o resultado, eles venderam 50 mil pneus a mais naquele ano, na Michelin, não é essa a questão. Com certeza impactou o resultado. Você vê isso dos empreendedores. Foi um ilustrador, se sentiu à vontade para falar com o dono da hamburgueria, para fazer o logo e o cardápio da hamburgueria, e é esse aspecto que a Simone muito bem colocou, que a gente, como espécie, só vai evoluir, consegue evoluir através da colaboração. E é uma nova forma um novo modelo de trabalhar que parte da ampliação de consciência das pessoas, que dá para fazer de uma maneira diferente e ter prosperidade, e ter resultado, e ter lucro, que não é pecado, ou seja, que dá para fazer de uma maneira diferente. Então, minha razão de convite foi essa, e eu até queria abrir para quem ainda está conectado aqui, se tem algum comentário, se querem
fazer alguma pergunta e a gente comentar algumas coisas e abrir para vocês. Seguir o papo ainda, né? A gente tem o horário ainda estimado em termos de 1 hora, tá quase fechando 1 hora, né? Então, acho que a gente tem mais alguns minutinhos aí. Enquanto não há perguntas, Miguel, posso acrescentar uma coisa? Sim. É que é curioso, agora estava a pensar de tudo o que estavas a dizer, eu não podia estar mais de acordo, como sempre, não é? Há alguma coisa que nos une, que é esta ligação de antenas. Uma coisa engraçada de não só, que também falou a Val nisso há bocadinho, a vulnerabilidade e a autenticidade. Agora que eu estou a pensar, a razão pela qual eu entrei na Michelin foi que nesse ano eu tinha estado numa fase muito má da Thinking Big e tinha tido muito poucos projetos. Então decidi ir para a França, quando estava o meu companheiro, que é francês, trabalhar para ganhar dinheiro. Ou seja, não era para me fazer não sei o que, era para ganhar dinheiro. E apetecia muito trabalhar com as mãos. Eu já tinha tido essa experiência em Malmö, na Suécia, num restaurante de uns amigos meus, e tinha sido por carolice, não é? Por brincadeira. Mas decidi ir ganhar a vida a lavar pratos. E fui para a França, falando muito mal francês, pedi um croissant e já estava. Falava muito mal francês e procurei trabalho a lavar pratos, porque eu adoro lavar pratos. E acabei a lavar pratos em 3 sítios diferentes e a servir à mesa ao restaurante, à mesa de almoço, num restaurante vegetariano, bio, ecológico, onde não só conheci a amiga que está neste momento a tomar conta do meu filhote, ou seja, as poucas pessoas que eu deixo entrar cá em casa neste mundo de virulência e não sei o quê, é esta pessoa que conheci que era a cozinheira desse sítio, uma mulher super interessante, como ganhei uma experiência, não é, de servir à mesa, ter que falar com as pessoas, criar relação sem dizer grandes coisas intelectuais, não é? O meu modo é um modo intelectual, não é? Eu sou psicóloga, trabalhava a fazer consultas, sou empreendedora, trabalhava com pessoas de empresas, claro que o meu modo é o intelectual, a doutora Edith e os senhores. Ali eu era uma serveuse. Não é? Não havia rapport intelectual, então era a Edith pessoa humana, com a capacidade de olhar nos olhos, a capacidade mais ou menos simpática, e a maneira como eu arranjei este primeiro cliente, que foi a Michelin, a minha mãe brincava a dizer, tu pareces a Linda de Sousa, que vai para a França lavar pratos com a mala de cartão e sai de lá com a melhor empresa do país como cliente. É que depois dessa ainda houve 2 empresas mais assim muito gordas, uma é GRDF, que é só o gás de França, portanto é assim tipo grande. Foi um senhor da Michelin, conheceu-me, porque achou muita piada, depois lá nos eventos que houve, e participamos os dois, de eu dizer que era psicóloga e que gostava de fazer lá era lavar pratos. E ele ficou curiosíssimo com a história, dizendo, espera, o que é que queres dizer com és psicóloga e estás a lavar pratos? E isso foi o trigger que o fez vir ter comigo, conversar comigo, ganhar curiosidade, e foi graças a isso que ele começou a perceber melhor o que é que eu fazia e que me contratou. Portanto, como estava o Miguel a dizer, não é? Os caminhos são nada óbvios. A gente tem que se atrever a fazer aquilo que tiver vontade ou necessidade de fazer. Nesse ano juntei a vontade de lavar pratos e não pensar mais na vida, com a necessidade, eu precisava de ganhar a vida e queria a fazer uma coisa simples. Como dizem aqui em português, não sei se esse ditado há no Brasil, não é? Não me caíram os anéis, não é? Por fazer uma coisa de um estatuto diferente. Pelo contrário, não é? Pelo contrário, eu ganhei mais de mim e ganhei um super cliente que achou que uma psicóloga que lavava pratos devia ser alguém interessante para conhecer, não é? Portanto, é um bocado esse o convite. Não temos que ter medo dos caminhos sinuosos, porque eles levam-nos sempre, como diz uma frase do meu Saramaguinho, o meu José Saramago, chegamos sempre aos lugares onde nos esperam, não é? Se nos esperarem numa boa empresa, a gente até pode começar por lixeiro, porque se calhar acaba lá na mesma. Pronto, era só isto que eu queria contar, peço desculpa. Não, imagina, maravilhoso, maravilhoso. É muito legal considerar essas trajetórias, né? Porque no mundo que eu entendo que a gente fala de marketing de funil e que tem que fazer um conteúdo específico com as palavras-chave. No final das contas, o que vale mesmo é a relação que a gente constrói com os outros, que é a partir da confiança que você consegue construir qualquer coisa, né? Então, eu queria muito trazer isso como tema, né, principal, porque tudo que você desenvolve vai a partir daí, ou seja, tudo que as empresas conseguem realizar, que as equipes conseguem realizar, vão a partir daí, e até a criatividade surge a partir daí, né, então, era esse ponto aí, eu nem sabia como é que ia ser conduzido e qual era o rumo, e isso tem tudo a ver com a maneira como você
conduz o teu trabalho. Na verdade, você tem uma direção muito clara em termos dos valores e o que você acredita, mas o caminho a traçar, você deixa a coisa fluir. E eu acho isso muito legal. Primeiro, como exemplo, eu tiro como exemplo. Então, ó, a hora que eu quero estruturar demais, eu lembro da Edith, falando, peraí, que talvez tem que ser de uma maneira diferente a condução aqui, a gente não tem que planejar tanto, né? E hoje em dia, acho que o mundo VUCA te obriga a não planejar tanto, né? Então, muito legal essa contribuição. Meninas, eu acho que com isso a gente encerra super bem o papo. Foi bem diferente da primeira da abertura, né? Então, é outra linha diferente. Eu quero que cada uma seja uma linha diferente mesmo, para a gente se sentir à vontade. Quero ver quem estiver conectado aí com alguns comentários e observações de vocês e comentários para o próximo. Agradecer muito o Gil, primeiro, que se comportou super bem. As colocações dele, ele chorou nas horas mais dramáticas, ele está certo. E agradecer você, Edith, pela amizade de sempre e pelo exemplo que você trouxe para a gente hoje, tá? E a generosidade. Obrigada eu, que foi maravilhoso mais uma vez estar contigo, mano, e conhecer estes mulherões da Simone e da Valdenice, que é o que eu digo, só me apetece voar para o Brasil, ou convidar-vos para virem cá agora, para fazermos coisas lindas, não é? Temos que mudar o mundo com esta energia boa de autenticidade, não é? Ficamos com esta palavra linda. É assim, o meu agradecimento é autêntico e de coração. Muito obrigada mesmo. Um grande abraço, malta, espero que veja até breve. Pessoal, vamos falar das próximas, meninas? Ai, que linda, estou apaixonada por ela. Ela é incrível, né? Falei. Ela é incrível. Que linda. E deve ter uma maestria nessas condições, né? Tem porque para você poder conduzir isso da maneira mais adequada, ela usa muito o sentir dela, né, na hora de conduzir as coisas, né? Então, a gente percebe isso na maneira como ela faz quebrar o gelo com turmas diferentes, né? Então, a direção é muito de sentir o outro, se colocar no lugar do outro. Então, ela tem as ferramentas, ela tem as dinâmicas, mas a maneira como ela vai construir é sempre solto. Legal. O pessoal agradecendo aqui, a Silvia Loureiro, que gostou muito da conversa, por partilhar o conhecimento. Acho que teve gente do Porto também que participou, né? Que legal. Bacana. Eu acho assim, esse horário, para nós, é um horário bem... Acho que ainda a gente está... Está ao vivo. Só para falar dos próximos passos, estamos ao vivo. Eu acho que vale dizer, né, assim, que a gente tem semana que vem, então, né, a gente está aí com a Nicole Fuentes, do México, que vai poder contar um pouco para nós também da prática. Ela atua com organizações, ela também é acadêmica, né, da Universidade de Monterrey, e vai poder aí, assim, trazer muito do know-how, da experiência dela, né, falando aí dessas ferramentas, né, das práticas, de como tornar cada vez mais as empresas um lugar mais positivo e saudável. Então, convido todos para poder estar com a gente aí na próxima quarta-feira, abrindo o mês de novembro, né, com esse webinar aí da Nicole junto conosco. É isso, a Nicole, na próxima, nós temos alguns outros convidados que nós vamos já mandar a lista para vocês do que está confirmado, mas vem muita coisa boa por aí, muita gente boa para a gente falar. Simone e Val, mais uma vez, obrigado. A gente vai falando obrigado a todo mundo que se conectou e esse vídeo fica disponível aí para depois vocês assistirem. Forte abraço, uma ótima tarde. Obrigada, gente. Até semana que vem. Obrigada, Val, Miguel. Tchau.